Amigos do meu canal no YouTube, hoje eu tô com uma pessoa aqui, sempre é muito especial, mas esse é especial demais. É um poeta contemporâneo e que tem se destacado imensamente para o Brasil todo. Quem conhece, ele é admirado por pessoas do Centro-Sul, admirado por críticos literários e uma grande revelação, embora ele já tenha um bom tempo de estrada aí, né? Grande poeta e pensador, Achille Basílio. Achille, vamos começar como é tradicional aqui, com você contando a sua trajetória, desde menino, desde quando você nasceu, família, e como é que você foi ser jornalista e depois chegou onde está agora. Conte um pouco da sua trajetória para a gente começar. Olá, Aurélio e amigos do canal. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria conversar com você. É a primeira vez que a gente conversa ouvindo a voz um do outro, porque o nosso diálogo ao longo dos anos tem sido feito através, sobretudo, do Facebook, compartilhando nossos pensamentos, nossas posições. Então, é uma grande alegria para mim. Para mim Eu, também. Né? E eu aí, nasci, pode, pode seguir, pode eu seguir. nasci, eu nasci numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, na zona da Mata Pernambucana, por um mero acidente. Meu pai foi trabalhar na construção civil, ele era funcionário de uma empresa chamada Contenobras, e eles foram fazer a obra do saneamento básico daquela cidade. Foi o período que eu nasci, no filho programado. Meus pais já tinham um filho, que havia nascido no ano anterior, na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, que é onde está basicamente o núcleo familiar. Do meu pai e da minha mãe. Da minha mãe, numa cidade próxima chamada Santa Luzia, Samamed, cidades próximas. A maior referência do ponto de vista de cidade maior ali é geralmente Patos. E os meus avós, tanto paternos como maternos, são de cidades do Rio Grande do Norte, também próximas, que migraram por conta da seca, em busca de encontrar melhor espaço para trabalho. Meu avô, os meus avós foram pessoas sem instrução, sem oportunidade de estudo, analfabetos. O meu avô paterno trabalhou num sistema muito semelhante ao da servidão russa, em que o proprietário rural disponibiliza lotes de sua propriedade Sim. e essas pessoas são chamadas moradores e até almas, É. o mesmo termo utilizado aqui na Você Rússia. sabe que eu falo muito disso no meu livro, no meu último livro, História do Brasil Vira-Lata. Eu acho que você não leu ainda, mas essa última edição eu Eu pesquisei vou ler. profundamente sobre isso e explico como isso atrasou o desenvolvimento do Brasil. Mas segue aí. Então, meu avô, ele é, passou esse período, teve mais de 10 filhos, dedicou-se à lavoura. O meu outro avô também, só que o foco do meu avô materno era mais vender animais, mas também núcleo de vida rural. Tanto meu pai como a minha mãe não tiveram a oportunidade de estudar. Meu pai ainda conseguiu fazer o que à época se chamava ginásio. Ele ia de bicicleta do centro do sítio até a cidade, às vezes até escondido, porque a mentalidade das pessoas que viviam naquela época era de que o mais importante era ter a força de trabalho para o campo, né? Então eram dois braços a menos se o filho fosse estudar. Meu pai ainda conseguiu ir para a cidade, para Patos, ter alguma instrução. A minha mãe já não pôde, por mais que ela quisesse muito estudar, ela sempre teve muito sonho, muita vontade de estudar, e não pôde. E o que aconteceu foi que o que os meus pais não tiveram, eles se esforçaram para dar para os filhos. Eu lembro, nós viemos para a cidade de Campina Grande, também por conta da construção civil, porque meu pai era funcionário público. A empresa em que ele trabalhava se tornou estatal,
Contenobras, acabou sendo incorporada à Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba, e nós moramos numa casa que ele ajudou a construir, uma casa num conjunto habitacional da periferia de Campina Grande. Então, todos os dias da criança, toda criança tem aquelas ilusões, desejos, dos brinquedos que aparecem na televisão, a gente nunca tinha, e sempre a gente ouviu de casa que a gente está dando para vocês como um presente, que é a educação, que é a melhor coisa que vocês podem ter. E, por mais que tenha sido naquele momento muito difícil ver aquilo, não ter, a gente sabia, no fundo, que eles estavam certos, e, na verdade, basicamente, o fato de eu estar aqui é devido ao esforço que os meus pais fizeram de promover o máximo que eles puderam dar uma educação de qualidade. Meu primário todo foi feito em escola privada. A gente pegava um ônibus, ia até a escola, voltava. Acordar muito cedo, porque as aulas começavam pela manhã, então 5 horas da manhã tem que acordar para pegar um ônibus. O ginásio todo também, à época, eu estou usando a terminologia da minha época. Sim, O claro, claro. ginásio também foi feito dessa forma, com escola privada. Quando eu cheguei no último ano do ginásio, meus pais já não tinham condição de pagar a escola e eu fui para a escola pública. Estudei o último ano do ginásio e o científico todo em escola pública. Não havia nenhuma tradição na minha casa. Eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar na universidade. Afinal, eu terminei em 1997, então, basicamente, foi uma coisa meio intuitiva. Primeiro porque eu gostava muito de ler e de escrever. E o ambiente que meu pai trabalhava, ele sempre batalhou muito para prover a casa. Então, o salário como funcionário público era insuficiente para uma casa com 3 crianças, e ele sempre se virava para fazer alguma coisa. Houve um período em que ele tirou fotos, abriu um estúdio em casa, os irmãos dele também trabalhavam nisso. E houve um período nos anos 80 em que as máquinas de fotografia não eram populares. Então, festas juninas, por exemplo, nesse período, ele chegava a tirar 8 filmes, então vendia essas fotografias, e isso ajudou muito na renda lá de casa. Ao par disso, dessas atividades, ele como funcionário público da construção civil dessa empresa estatal, fotógrafo, ele também fazia cantorias. As cantorias são uma atividade poética, mas que também tem um lado profissional. Os poetas são pagos para se apresentar. E além disso, ele também trabalhou na rádio. Todas essas atividades. No final dos anos 80, a fotografia foi diminuindo muito, então ele passou a se dedicar mais à área da cantoria e sempre, sobretudo, do rádio. O rádio que ajudou a abrir muitas portas e tal. Então, o rádio é um período, vamos dizer assim, que me apresenta um universo da comunicação e é um certo norte. Não tinha ninguém para perguntar na minha família que universidade ir, as coisas como deveriam ser, então foi muito intuitivo. Acabei fazendo jornalismo e letras. Letras eu não cheguei a concluir, e jornalismo eu concluí. E eu percebi desde o início, na época que eu estava como estudante de letras e comunicação, eu comecei a colaborar para os jornais de João Pessoa, suplementos e cadernos de cultura, escrevendo crítica literária. Então, quando eu terminei o curso, antes de terminar o curso, um ano antes de terminar o curso, eu já fui atrás de emprego na capital. Eu fui sozinho e comecei a trabalhar. Eu ia trabalhar no jornal Correio da Paraíba, na redação do caderno de cidades, mas eu acabei trabalhando como assessor parlamentar de um deputado estadual, depois veio a ser governador, Ricardo Coutinho, trabalhei um ano com ele, depois voltei, trabalhei mais um ano com um vereador, ambos à época do Partido dos Trabalhadores. Depois disso eu comecei a trabalhar em redação e foram 11 anos. Eu praticamente trabalhei em todos os jornais da Paraíba, Jornal União, Jornal da Paraíba, depois Correio.
Isso é mais ou menos um pouco da trajetória. Sim, aí agora você está aqui, a gente está até, o telespectador vai perdoar um pequeno delay aqui, né? Você está em Moscou agora, né? Está no mestrado em literatura russa. Explica como é que você largou tudo para ir para a Rússia aí, como é que funcionou esse processo aí. Primeiro eu percebi que eu precisava redimensionar minha carreira como jornalista. E, na verdade, para se tomar uma decisão dessa envergadura, não é uma só razão que move, tem que ser muitas razões. Eu tive muitas razões para largar tudo e vir para cá, largar emprego, gastar economias que foram amealhadas ao longo do tempo, várias razões. Uma delas foi redimensionar minha carreira. Eu percebi que eu gosto muito do jornalismo impresso, que é um veículo que está em extinção. Sim. Os jornais estão para se extinguir, a mídia impressa está para se extinguir. Então, eu também tem uma coisa que me chamou muita atenção, foi no estudo da história do Brasil, sobretudo o período da ditadura militar. Eu me dei conta de que quase não há nada em relação ao lado soviético. Você tem documentos, livros, documentários, filmes a respeito das relações dos Estados Unidos com o Brasil na época do período militar, Uhum. da última ditadura militar. E é praticamente como se não houvesse a bipolarização mundial da época da Guerra Fria. Era como se houvesse só os Estados Unidos. E isso é uma coisa que sempre me inquietou muito. E eu me dei conta de que se eu quisesse saber a respeito disso, eu tinha que estudar russo. E eu também gosto muito de teatro e de literatura. E a literatura russa é um patrimônio mundial. É o que eles, é o que eles, é o que de melhor eles deram para o mundo, a Rússia. Sim. Tanto o teatro como a literatura. E a música Então, também, né? a música também, exato. Eu não tenho muito, eu não posso falar com propriedade de música, porque é uma área que eu não entendo muito bem. Eu sou um leigo interessado e aprecio bastante, mas não é uma área que eu domino. Então, essa série de razões, de razões me fez tomar essa decisão de vir para cá. Já vai fazer 3 anos. Os 2 primeiros anos foram fazendo um curso pago, investimento meu, até que eu obtive uma bolsa do governo russo e agora estou fazendo mestrado em ensino de literatura para estrangeiros, literatura russa. Maravilha. Vamos falar um pouco. Você falou na literatura russa, é uma coisa que, claro, eu como interessado em literatura, também como escritor, li principalmente Dostoiévski, né? Eu acho que é referência para todo mundo, mas não só, tem Tolstói também, e tantos outros, né, que você tem destacado, inclusive. É, Você tem o que, para mim, fica claro na literatura russa, mas na literatura universal, se a gente pegar os bons autores, o nosso Machado de Assis, ele vê um universal humano. É um humano que pode existir em qualquer lugar. Né? Mas, ao mesmo Uhum. tempo, o étnico nos interessa. Né? Não sei se isso te motivou também a pesquisar sobre, fazer o mestrado em literatura russa. É, o étnico é muito estimulante. A gente vê até o nosso Nordeste, né, o sertão do Nordeste, é uma Uhum. coisa que estimula a literatura, tá na sua poesia também. Eu sinto na sua poesia, não sei se absorvo errado a sua poesia, mas me parece que Não, tem algo de tá étnico certo. nela. Né? Quando você faz aquele. Eu já te vi tocando violão também em vídeo, toda essa questão étnica, ela é muito, ela nos diverte, digamos assim, ela é um entretenimento bom que passa na literatura. Mas o que fica da literatura é esse universal humano, né? De que nós somos os mesmos em qualquer lugar. Como é que você avalia isso? A literatura russa tem, estudando aqui, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é a percepção de determinados,
clássicos, a gente tem uma disciplina que é ah, textos, textos precedentes que todo nativo russo, às vezes, ele cita sem ter ideia de onde tem origem. Então, nessa disciplina, a gente discute muito o que simboliza determinadas obras russas, nomes de personagens, e como eles migram da literatura para a fala comum dos russos. E como muitas vezes uma mesma obra tem percepções bastante distintas a partir das culturas. Sim. Por mais que haja esse aspecto da universalidade, me parece que a percepção ela vai alterar e cada cultura vai fazer sua leitura diversa. Por exemplo, nos Estados Unidos, Crime e Castigo é tido como uma aventura, um livro eminentemente policial, um thriller policial. Sim. E, e aqui tem uma outra disciplina nossa chamada literatura religiosa, disciplina muito interessante, porque há vários sacerdotes ortodoxos que escrevem literatura de excelente qualidade, e o Crime e Castigo é colocado nessa categoria como uma obra religiosa, No Brasil também. porque Se há vê um assim. aspecto moral a ser perseguido nessa, nessa história de assassinato e tal. E o que mais me chamou a atenção nessa avaliação e possibilidade de entendimento da obra russa foi um conto de Tchekhov chamado A Morte do Funcionário Público, que, em linhas gerais, um funcionário público de, da mais baixa extração, isso é na época da Rússia Imperial, em que havia aquela estratificação funcional e basicamente havia pouca ou quase nenhuma mobilidade, e essa pessoa de baixa extração social, ele queria se sentir muito bem, então ele comprou um bilhete de teatro na segunda fila. E eu fiz uma análise, apresentei um trabalho aqui sobre isso, e eu percebi, por exemplo, que ele tinha uma esposa, esse personagem, e ele preferiu ir sozinho, e ele gastou um terço do salário dele, e ele não poderia chamar a mulher para ir, porque consumiria basicamente metade do salário dele. Então ele foi sozinho para ficar no melhor lugar, Sim. e ele acaba espirrando no general. O general, as patentes militares são também conferidas a autoridades civis. Um general, na verdade, não é um general, um posto militar, mas alguém de alta estatura no ranking da hierarquia social russa. Como E ele nosso, começa a se... como nosso coronel da Guarda Nacional aqui, mais ou menos, né? Exatamente. E ele começa a se desculpar, pedir desculpas ao general pelo fato de ter espirrado 3 vezes. E o general responde que aquilo ali não tem importância nenhuma. Ele vai para casa, continua pensando naquilo, vai até no dia seguinte, vai até o gabinete do general, espera, e esse general tem várias pessoas para atendê-lo, e quando ele chega a vez dele, ele fala, não, ontem no teatro, ele começa a explicar o que aconteceu, Sim. e o general, você tá ainda se lembrando disso? Eu já esqueci, e manda ele embora. E num terceiro dia ele volta a casa, ele se desculpou no teatro, foi ao gabinete de trabalho, depois foi à casa do general. Até que o general perde a paciência, manda ele embora, ele usa um termo muito rude, suma daqui, e o funcionário volta para casa, tá tão nervoso que ele acaba morrendo. Eu fiz análise com uma colega minha no mestrado, e no final a professora me fez uma pergunta: por que que o funcionário insistentemente pediu desculpas ao general? Eu não sabia responder a pergunta. Ela me explicou porque ele queria ser castigado. Então, Interessante. as tentativas dele eu nunca ia imaginar isso, que o objetivo do funcionário era ser castigado. A primeira vez que ele se apresentou, ele disse o nome completo, porque ele queria uma punição. E como a punição não veio, ele se sentiu rebaixado. Então ele procurou o general várias vezes para ser punido. Então veja, eu li esse texto
E por mais que eu me aprofundasse, que eu avaliasse os elementos todos, esse aspecto de que o funcionário queria ser castigado, eu não conseguia aprender porque é algo muito típico e muito peculiar do universo deles, da alma russa. Sim. É, deixa eu te fazer uma pergunta assim, a gente está falando nessa questão étnica. A Rússia tem, né, quem conhece um pouco de geopolítica, sabe que tem uma variedade enorme de nacionalidades. Né? Existe, é claro, Sim. a nacionalidade predominante russa, que é predominante até o Extremo Oriente, né? Passando, a Transiberiana atravessa uma área russa. Né? Mas você tem, nos limites do território russo, você tem inúmeras nacionalidades, tanto de origem mongol, de origem turca, de origem Uhum. os islâmicos da região do Cáucaso, né? Como é que isso, nessa sua convivência na Rússia e nessa sua pesquisa sobre literatura russa, como é que isso é traduzido na literatura russa e no teu cotidiano aí agora? Cotidiano das cidades russas de hoje? Como é que está? Você encontrou alguma referência a isso na literatura? Isso transparece? Principalmente em relação ao Cáucaso. O Cáucaso é uma questão histórica, houve guerras e uma disputa, uma tensão, e isso pode ser verificado na própria tradição russa. É uma tradição com o Cáucaso, Prisioneiro do Cáucaso. Quem primeiro escreveu sobre isso foi Pushkin. Há um poema de um russo que está numa situação de guerra. Ele se apaixona por uma caucasiana que lhe ajuda na fuga. Esse mesmo roteiro, esse mesmo tema, esse mesmo motivo é recuperado por Lermontov, depois por Tolstói, e recentemente, em 1900, nos anos 90, um escritor muito bom chamado Makhanin, e ele colocou isso sob o viés já da homoafetividade. Sim, Também essa questão de um prisioneiro se apaixona e tem essa tensão entre esses dois mundos. É, é uma relação, vamos dizer assim, um pouco tensa, as muitas nacionalidades. O que é predominante aqui são os eslavos. A televisão é para os eslavos, as propagandas de televisão são para os eslavos. Você assistir a um filme russo, basicamente, você só vê eslavo. E não corresponde com a verdade. Porque você sai em Moscou, você vai ver pessoas das regiões de países fronteiriços, como Uzbequistão, Turcomenistão, países Azerbaijão, Armênia. Então, é um grande caldo cultural de nacionalidades. E existe, em certa medida, preconceito. Por exemplo, não é raro você ver que, quando eles vão alugar apartamentos, eles já deixam a advertência que só alugam para eslavos. Não é uma coisa que rara de ver, é, em certa medida comum. sim. Há uma desconfiança, né? Essa coisa. É, Há uma desconfiança, há uma certa tensão, porque, por exemplo, basicamente, parte desse núcleo não se integra, eles vêm para cá, trabalham e ficam conectados com o país deles, então, basicamente. Enfim, é uma questão tensa e complexa, que é presenciável no cotidiano, e mesmo, por exemplo, a região do Cáucaso, Chechênia, que houve, inclusive, conflitos sim, armados nos anos 90, pela última vez, mas é um conflito histórico que acontece muitas vezes. A Chechênia hoje é uma república, e a república tem um certo status de independência. sim, Há 21 repúblicas na Constituição geopolítica russa, mas, em certa medida, existe sim uma certa tensão. sim. Agora vamos falar um pouco de literatura, que você é um especialista no tema, sei que você já. Você mesmo disse que gosta de literatura desde a adolescência, né? É, eu não sei se é uma impressão minha sentir um certo recesso da
da literatura e importância no Brasil, uma perda de importância da literatura no Brasil, literatura de ficção, sobretudo, nos últimos anos. Não sei se você vê assim também, e também se você vê isso também na Rússia ou não, se a literatura continua tendo uma centralidade no universo russo, ou se sofre o mesmo fenômeno que sofre aqui. Eu acho que o Brasil não é um país de tradição literária. A tradição brasileira é basicamente tradição musical, uma tradição de dança. Sim, Não é uma tradição literária. A gente não tem uma tradição literária forte como a Rússia é um país de tradição literária. Qual é a principal arte? Eles sabem que é a literatura. Há um programa nas escolas que as crianças, desde a primeira série, eles, para te dar uma ideia de como é o universo literário, como a literatura é importante aqui na Rússia. As crianças, elas são acostumadas desde cedo a decorar poemas. Então, uma vez ou duas vezes por mês, eles têm que decorar um poema e apresentar. Isso desde criança. Até o nono ano, eles vão estar sempre com essa prática de decorar. Não é ler o poema, eles têm que decorar o poema e fazer a apresentação. Existe um declamar. programa de leitura na escola. Eu não estou falando de universidade de letras, estou falando de Sim. escola. Então, eles leem Guerra e Paz, eles leem Pushkin, eles leem Dostoiévski, eles leem os clássicos da literatura russa estão dentro do programa de leitura. Eu lembro que uma vez uma colega minha que dá aulas de português, uma russa, ela marcou um café para conversar comigo sobre literatura brasileira. E ela falou assim: me diz quais são os livros que caem no programa escolar brasileiro. Eu fiquei com vergonha, sabe? Nem na universidade você tem obrigação de ler. No curso de letras você não tem obrigação de ler. Aliás, a minha experiência no curso de letras foi péssima. Era um lugar que eu vi mais gente que odiava literatura, foi no curso de letras. Queria um diploma para ser professor de escola. E tem uma aversão à literatura contemporânea, uma militância contra a literatura contemporânea. Pelo menos a experiência que eu tive. Sim, Aqui, veja, eu estou falando de escola, né? Eu tenho uma disciplina sobre literatura contemporânea e é um negócio absurdo a quantidade de grandes escritores que eles têm, escritores que eles trazem, com os quais eu tive contato. E outra coisa que o traço de diferença, o teatro russo, as peças de teatro são consideradas como literatura. O teatro brasileiro não é considerado literatura. É uma sim. coisa meio estranha. Então, por exemplo, as produções teatrais, quando a gente vai fazer, por exemplo, essa disciplina de literatura contemporânea, se eu quiser pegar uma peça de um dramaturgo e um escritor e apresentar como um trabalho, isso foi feito várias vezes. Um dos trabalhos que eu fiz foi uma peça de um grande escritor contemporâneo chamado Vladimir Saronkin, uma peça chamada Dostoevsky Trip. Eu fiz um trabalho sobre essa peça de teatro. Então, teatro considerado como literatura, respeitado como literatura. E falar sobre teatro russo também é outra tradição, diferente da nossa, que o mais importante não é o grupo, não é o diretor, não é a pessoa. Nós temos no Brasil uma tradição muito personalista. Ele não acredita em partidos, Sim. basicamente. Ele acredita em pessoas. E quando eu falo aqui que gosto de teatro, as pessoas me perguntam, não, qual é a minha companhia favorita? Não, qual é o seu teatro favorito? Porque cada teatro tem uma programação e uma linha estética a se esperar dele. Teatro tem uma linha mais tradicional, mais vanguardista, mais clássica, mais contemporânea, enfim. Então, não é o diretor, não é o grupo, é o teatro. É aquela casa de espetáculos que favorece ao espectador um paradigma de apresentação teatral. Você falou, realmente eu concordo e eu acho que tá agudizando o processo, né? Só uma coisinha, desculpa, Aurélio, só Fica à para fechar um vontade. pouco que eu acabei esquecendo. Também eu acho que, em certa medida, nós não temos muitos escritores brasileiros contemporâneos muito preocupados em enfrentar os grandes temas nacionais. Eu acho que a última grande obra literária do Brasil foi Viva o Povo Brasileiro, que é dos anos 80.
Sim, sim, sem dúvida. Após esse romance, se eu não estiver enganado, não há nada que se ombreie. A nossa ficção, Então, é, a nossa ficção nacional tem essa coisa do autorreferenciado, que é um negócio triste, né? Quer dizer, o personagem e de você teve ficção também é um você escritor. Isso teve não pode. Eu jamais criaria um personagem de ficção, um protagonista que fosse escritor. Isso não faz sentido, né? tem também o fato de que, por exemplo, muitos temas foram não foram enfrentados, tanto no cinema nacional como na ficção nacional, por conta de um certo alinhamento da inteligência brasileira com a esquerda que teve no poder. Então, em certa medida, dificilmente enfrentamentos diretos foram feitos, foram trazidos. É, é Aqui, uma ordem eu, unida. É impressionante a ordem unida de certa esquerda brasileira e que se traduz na literatura contemporânea nos últimos 30, 40 anos. Sim. por mais que o pessoal aqui reclame que do período soviético a tradição literária era muito mais forte, mas aqui ainda há uma presença muito visível da literatura. Então, você ir para o metrô e ver várias pessoas lendo, Sim. lendo clássicos russos, lendo Dostoiévski, lendo Guerra e Paz, jovens com livros abertos no metrô, é uma cena que é muito corriqueira aqui, nos dias de hoje. Sim. E aí, Nelson Acha, né? Você sabe que eu sou um dos organizadores da Flickr, né? A gente já se conheceu também por isso, né? E o Nelson Acha foi lá e esteve lá como convidado. O Nelson Acha é nosso amigo, né? Acho que é seu amigo também, né? Sim, sim. E ele dizia que o poeta no Brasil simplesmente não existe um mercado mais para poesia no Brasil, né? Não existe um público leitor que você considerável. Você se sente um pouco solitário como poeta no Brasil ou você acha que você conseguiu um espaço bom na sua poesia em termos de público leitor? Se eu fosse escrever poesia tendo essa perspectiva de repercussão, de leitura ou de qualquer outra coisa, eu não escreveria. Então, eu escrevo para desenvolver, para falar aquilo que me interessa, para investigar os temas que me interessam. A leitura, os leitores, a repercussão que isso possa ter é consequência. Eu não posso pautar o meu interesse com a poesia, sobretudo com a poesia, com esses assuntos que são periféricos. No início, na minha juventude, até que fazia uma certa militância, fazia uma certa vida literária que não faço mais, porque eu tenho outras coisas mais interessantes. A literatura que eu levo muito a sério a poesia que eu faço. É algo que ah, me dá muita satisfação, me toma. Eu acredito em inspiração, eu acredito em uma inspiração que é pensada. Então, eu tenho muitas ideias e muitas coisas ainda para escrever com poesia, mas eu me acomodei naquilo as últimas tiragens que eu faço. Eu tenho como editor um baiano que é o Gustavo Felicíssimo, Sim, conheço bem. da Mondrongo. Então, já os últimos 3 livros foram com ele, e com tiragem de 200 exemplares, e para mim está ótimo. É uma Sim. tiragem que se resolve. Eu não tenho trabalho para passar adiante, ela se resolve. E para mim está muito bom. Acima de tudo, eu escrevo para mim, não é aquela coisa Sim, egocêntrica e tal. eu queria, Eu eu fico queria, muito feliz eu quero quando a aproveitar leitura. para fazer um gancho aí. Eu acho que isso, para mim, eu acho que há muito tempo eu procuro alguém que esteja em condições de debater isso. Uma vez o Gonçalo M. Tavares, que eu acho que é um autor português que você deve, não sei se você acompanha, né? Por coincidência, eu estou lendo um livro de contos dele, Short Movies, uma coisa assim. Ah, Estou lendo ótimo. exatamente agora. Não, porque se ele é adorável como escritor, eu não sei se você já teve pessoalmente com ele, mas Não. pessoalmente ele é ainda mais adorável. Né? Ele tem um pensamento, inclusive, até o pensamento político dele, é uma visão de mundo, né? Eu não diria político, eu diria visão de mundo muito semelhante à nossa. Né? Ele até contou um caso lá.
E aí um dia a gente tava para começar a mesadeira, a gente batendo um papo, tava eu, ele, mais umas 2 ou 3 pessoas. E aí eu surgiu a pergunta: você escreve para si mesmo? Eu que estava com essa dúvida, que estava perguntando para todo mundo. Você escreve para si mesmo ou escreve para o público? Aí ele pensou, não, eu escrevo para mim mesmo, né? Aí depois a gente se encontrou de novo e tal, e disse, pô, não, mas espera aí, isso aqui, quando você. Tem autores que dizem, né? Tem até um autor americano que eu esqueço o nome agora, que dizia: se parecer que foi escrito, eu reescrevo. Porque a gente não deve escrever, a gente deve falar. Né? Você não escreve, Uhum, fala. Né? E na poesia você canta, de certa forma. Né? uhum. É, na verdade, você escreve para o outro, né? Você escreve para comunicar alguma coisa a alguém ou não, ou escreve, ou é uma reflexão, é uma espécie de autoanálise. É, como é que você vê os limites entre esses dois campos, né? Escrever para si mesmo, escrever para se entender, né? Para entender a si mesmo, para falar consigo mesmo, ou isso, claro, até o fato de publicar, seja um livro, seja você postar como você posta, eu leio e gosto no Facebook, em outras redes sociais, é falar com alguém. Você está se comunicando com alguém. Acho que é uma questão insolúvel ou não. É uma questão difícil. Eu acho que, hum, acima de tudo, o tema vai pedir a forma, o poema vai pedir a melhor maneira de ser apresentado. Algumas vezes eu comecei a escrever alguns poemas que tinham uma certa densidade, um certo nível de ciframento, de intertextualidade. E às vezes eu fico pensando, com quem eu vou me comunicar escrevendo dessa forma? Mas era aquilo que eu queria dizer, era o tema que eu queria abordar. Por outro lado, a linguagem é a porta de entrada ou a porta que fica trancada. Eu vou trabalhar com muitas referências, eu vou conversar com poucas pessoas. É dado o fato. Se eu quiser, por exemplo, ser extremamente experimentalista e vanguardista no teatro, eu vou ter que lidar com o fato de que eu vou conversar com poucas pessoas. Sim, Então, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, o milagre é quando é possível conversar com o maior número de pessoas, mas não pode ser feito a priori, porque senão vai ficar essa poesia de Instagram que a gente vê por aí. sim. E é uma coisa que não me interessa. Mas eu me lembro uma vez que uma das coisas que me deixou mais realizado como poeta foi que o motorista do jornal me adicionou no Facebook, ele começou a ver os meus poemas. E era uma fase que eu estava me exercitando com a linguagem mais simples possível. Eu estava tentando fazer poemas em que eu pudesse me dei ao desafio de me comunicar com palavras mais simples, utilizar metáforas que pudessem ser mais comunicativas. Então, ele chegou para mim no dia que a gente foi trabalhar e falou assim: "Você é um poeta da porra". Quando ele falou isso, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui me comunicar com ele, É, com pessoas que não têm um referencial de leitura, aham. não sabem quem é T.S. Eliot, não sabem quem é Baudelaire, mas eu fiz um poema e chegou nele, tocou nessa pessoa que não tem referência literária. Então, de certa forma, para quem se escreve, também é uma pergunta, é uma questão que se impõe que eu não sei responder totalmente. Eu escrevo para minha autossatisfação, é evidente, mas eu não posso dizer que não me dou o desafio de tentar me comunicar em alguns momentos, com um número mais variado de pessoas. Mas esse desafio é um desafio de linguagem acima de tudo, não é de intenção. Não escrevi. Eu vou fazer esse poema para que o motorista do meu jornal me elogie. Foi uma consequência. O desafio inicial foi o desafio com a linguagem. Como é que eu posso, com menos, com o mínimo, com a tentativa de trabalhar com a simplicidade, resolver
e colocar o que me interessa, o assunto que me interessa. Esse para mim, essa para mim é a principal questão. Bom, mas você teve a experiência, falando isso em comunicar, eu sei que não era pela poesia, mas você teve a experiência do rádio, né? Que você tinha que se comunicar com um público bem geral, né? Bem amplo, e também o jornal escrito, também, pelo menos aqui no Nordeste, não sei se de uma pessoa muito diferente de Salvador, ele também busca se comunicar com o leitor o mais comum possível, né? Uhum. Agora, então você separa a sua poesia disso. Então, a sua poesia ela é mais. É como se você estivesse falando já para um público que seja capaz de compreender a sua poesia. Ou, enfim, como é que você separa isso? Porque eu acho muito legal essa experiência. Eu mesmo fiz rádio pouquíssimo tempo no interior, mas eu adorava aquilo, né? Aquela coisa muito. Uhum. Aquela coisa. O homem comum, para mim, é uma figura adorável, né? Adoro o homem comum, né? Destacado da multidão, cara. Para você, como é isso? Quando eu fiz rádio, na época eu tinha 14 anos, meu pai não tinha muito essa percepção definida de que o rádio é acima de toda a comunicação. E essa percepção foi ter muito tempo depois. No Sim. jornal já tinha isso. Sobretudo quando eu escrevia crítica de teatro. Para quem eu estava fazendo a crítica de teatro? Às vezes eu fazia para o leitor que poderia se interessar em ir para o teatro, sair de casa, se arrumar e ver um espetáculo. Uhum. Ter uma opção no final de semana. Às vezes eu escrevia para a companhia, que eu acompanhava. Às vezes eu escrevia para o diretor. E às vezes eu escrevia para a tradição da crítica literária. Para quem fosse Sim. no futuro Pro intelectual. amealhar, amealhar esse material e entender que existe um sistema teatral funcionando e que esse texto pertencia a esse sistema. Não era, né, um olhar de fora. Não. A crítica é um olhar que integra, que faz parte. Não é alguém que está alheio e que observa de cima, não. É alguém que faz parte e que integra a cena. O diretor, o público e eu, como jornalista, como crítico de teatro, integravam uma mesma arena, a mesma batalha. Na poesia, é uma questão muito em aberto. Eu lembro uma vez que me convidaram para o casamento de uma prima minha Ah, e me pediram para fazer um poema. em Campina Grande? E a minha mãe, sim, a minha mãe me falou: espero que as pessoas entendam o que você escreveu. É. Então, Eu vou te mas é uma contar o caso daqui provocação a pouco. É, muito continua. reveladora. Como é que eu posso fazer uma poesia ela ela não ser entendida? Para quem eu estou escrevendo? Então, um casamento de uma prima minha, eu tenho que fazer para que eles entendam. Então, eu fiz um poema que eles pudessem entender. Eu lembro quando terminou, que eu terminei de recitar, eu perguntei para minha mãe: aí, você entendeu? Os poemas que eu fiz, um dos últimos poemas que eu fiz para ela também. Eu Sim. tentei ao mesmo tempo escrever para mim e escrever para ela, que ela pudesse compreender, que eu Exato. pudesse estar satisfeito na minha pesquisa de linguagem, nas coisas que me interessam. Mas isso tem que ser levado em conta. Em casa mesmo, basicamente eles gostam do primeiro livro que eu escrevi aos 18 anos. E tem uma Sim. coisa que me realiza muito como poeta, é um poema que eu fiz que tem como se fosse um mote, que é um verso que se repete, que é presente na tradição ibérica e que está na tradição oral dos cantadores, que eu falo, é um poema de descrição da paisagem, observação de um estado e que não há mudanças. O poema basicamente é isso. E no final sempre dizia o verso: e nada no céu se via. E esse verso acabou se tornando uma espécie de provérbio familiar. Ai, maravilha. Então, sempre que às vezes minha mãe, às vezes meu pai, meus irmãos, Não quando querem foi, saber não se foi eu. necessariamente isso que você quis dizer, mas o pessoal gostou. É, não, mas na verdade, quando a literatura se desprega da sua esfera e ganha uma outra funcionalidade, é maravilhoso. Isso nem sempre acontece. Acontece, por exemplo, o João Cabral tem um verso que
se deslocou da estrutura do poema e virou provérbio, que é o caso. Essa parte que me cabe nesse latifúndio. Sim. As pessoas, quando querem falar a respeito do dever que ele lhes impõe, repetem João Cabral, às vezes nem sabem que é João Cabral. É. Que seja eterno enquanto dure, do Vinícius. Uhum. Tem apenas duas mãos, sentimento do mundo. São vários versos que se deslocam da estrutura literária e ganham vida. É, e Então, agora na minha José do casa, Drummond, né? é a pedra no meio do caminho, e por aí Já. vai. A escada da boca que te beija. Então, na minha casa, eu tenho essa felicidade de que um verso meu se transformou num provérbio que é utilizado quando há uma expectativa sobre algo que possa ocorrer. Sim, e você sabe que eu fui, há uns anos atrás, acho que foi em 2015, eu fui júri do MINC para um concurso de poesia que o MINC fez, né? E me botaram para poesia. Eu nunca escrevi poesia, não sei escrever poesia, mas sei ler poesia. Né? E aí teve vários casos lá que eu fiz aquela recomendação de que a pessoa não escrevesse mais nada, nem um bilhete. Né? Porque aquilo era extremamente temerário. E outros eram fantásticos, né? Mas também não vi essas pessoas fantásticas brilhar depois disso. E isso me deu uma certa tristeza, né? Porque a gente gostaria que, né? Você vê ali um V intelectual, aquela coisa do Drummond, que eu gosto de repetir, que não sei se você sente assim, que o intelectual é alguém em permanente estado de demissão diante da vida, né? Eu me sinto assim, não sei Perfeito. se você sente, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, o meu contraponto é enxergar no homem comum algo lindo a ver, algo a descobrir, algo a vivenciar. Né? Adoro ir lá para o interior de Alagoas, ficar batendo papo o dia inteiro com pessoas simples e tal, com o homem comum. Né? Com o avô da minha esposa, por exemplo, ele tem mais de 80 anos, tem uma experiência de vida fantástica, né? Trabalhou nas frentes de trabalho do regime militar. Acho que Uhum. você é um pouco mais novo que eu, não pegou isso. Mas seu pai deve ter sido Meu contemporâneo. avô trabalhou numa frente de emergência para a construção do açude do Rio Grande do Norte, açude das Gargalheiras, Sim. que acabou sendo chamado de a doutora Eurico Gaspar Dutra, inaugurado em 45, mas ele fez isso um pouco antes, acho que anos 30, época do Getúlio. Meu avô também trabalhou em frente de emergência, que era o serviço mais indigno que podia se oferecer às pessoas, mas de alguma maneira era uma certa intervenção estatal numa região que sempre foi abandonada pelo governo. Uma das coisas que eu admiro em você, que eu sinto uma identidade grande, como admiro em Gonçalo, e tantos outros autores contemporâneos que tem essa coisa do intelectual, a gente não tem como fugir disso, né? Essa nossa atração pela, debate intelectual que está dentro da literatura, mas ao mesmo tempo não tem um recalque disso. Não é recalcado em relação a isso. Não se sente ausente dessa humanidade que é nosso objeto de estudo e que a gente se coloca, né? Somos, diríamos, nós temos um pouco de conservadorismo em nós, né? Sim, 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 Eu sim. achei. Eu não vejo E como que palavrão, não. Não é palavra, não é e que conservador. remete a gente falou aqui no começo do Dostoiévski no Crime e Castigo, a gente fala em Tolstói, há um conservadorismo ali, claro, né? Inclusive o Tolstói é considerado aqui no Brasil um autor conservador, né? Como tantos outros, né? Então, a gente fechando esse tema aí que foi muito legal, né? Essa questão da poesia que você fez para o casamento, que ficou muito ilustrativo. Acho que essa questão de se a gente escreve para si mesmo ou escreve para alguém, para se comunicar. é, Tem um detalhe que você levantou que é legal, que um pouco a gente escreve para a posteridade, né? Para ser lido no futuro pelos críticos, para que o que a gente escreve sobreviva a nós, né? E ao mesmo tempo eu Uhum. digo, poxa, eu escrevi o Evangelho segundo a Filosofia, por exemplo, poxa, muita gente me retornou, até as pessoas me dizem, não, ficou muito erudito, ficou muito complexo, ficou muito profundo, muita gente não entendeu. Você subiu demais a barra. E eu lamento profundamente isso. Eu gostaria de ser um autor meio que de autoajuda. Eu acho que a picaretagem é uma arte. Claro que eu vejo a autoajuda como uma picaretagem, mas eu acho que, poxa, o Picareta é um artista, ele é um artista de circo, né? Uma Margareta é um coisa assim. artista. E eu invejo o Picareta, eu adoro ele, eu acho assim, quer dizer, a pessoa que consegue ter o domínio que a gente tem com as palavras, né?
É ter o domínio da escrita, saber escrever bem, e ao mesmo tempo ganhar as multidões com ideias, claro, que talvez o próprio cara saiba que não são lá muito honestas, né? Então, mas, dessa sua poesia, né? Então, você diria que parte da sua poesia, então ela foi mais, como no casamento, ela foi mais pensando no público e parte é um pouco pensando na posteridade. É, pensando no público, cada vez menos. Quando eu estava num período de transição começando, então era uma coisa meio universo de apresentação. A primeira vez que eu me apresentei como poeta foi num festival de violeiros, num teatro, declamando poemas. E também fazendo apresentações para públicos, em que a poesia ela é eminentemente oral, em que é necessário as rimas perfeitas, metrificação ordenada. Então, para esse público, há um código de exigência que deve ser correspondido. Não é, vamos dizer assim, escrever para eles, mas escrever dentro de um formato que é reconhecível. Isso eu fiz, porque todos os poetas populares têm que fazer isso. Sim, Se ele não cumprir com esses pressupostos, a rima, métrica, oração, essa base, ele nem poeta é considerado por esse público, por esse universo. Mas eu sempre vou escrever como poeta os temas que me interessam. A pesquisa e as inquietações de linguagem que também me interessam, de tempos em tempos. Investigações com a monorrima, com a rima toante, essas especificidades técnicas que elas não podem ser colocadas no primeiro plano, mas que elas não podem ser jogadas fora, nem... Ultimamente, no período da quarentena, eu escrevi um livro de poemas, tendo em vista um festival que vai acontecer, que tá correndo em Portugal. Eu já tinha os poemas sobre Moscou e fiz os poemas sobre Lisboa. E tive que escrever, foi uma maratona, eu tive que fazer dias, eu tive que escrever 3 poemas, porque eles tinham exigência de página. Então me sim. deu o exercício racional de ter que escrever muito. Então foi uma semana muito terrível para mim. Uhum. E eu comecei uma coisa a fazer que eu nunca tinha feito, era trabalhar com metro alexandrino. Tem até um poema todo vazado em alexandrino e octossílabo também, que são 2 metros eminentemente narrativos, que podem ser utilizados em ideias, em determinados temas de pendor mais épico. Então, tudo isso são questões que se colocam. E se eu tivesse interessado em escrever, dizendo assim, para o público, eu já tinha montado uma página no Instagram com aquelas frases feitas para ser compartilhada, como tem muita gente fazendo por aí. Isso não me interessa. Sim. Esse tipo de tentativa, para mim não vale a pena. Eu prefiro ter uma certa fidelidade com o que eu acredito. E o que eu escrevo como poeta, eu acredito. Talvez você não saiba, porque na minha prosa é uma prosa que é muito subterrânea, porque vai fazer, embora eu me dedique muito a ela, mas vai fazer mais de 10 anos que eu me dedico à prosa e o meu resultado tem sido muito aquém, não tem se desenvolvido. Então, por mais que eu me dedique, não tenho conseguido obter resultado com a prosa. Com o teatro, de certa maneira, sim, com a poesia, de certa medida, sim. E desde que eu vim para cá, eu comecei a pensar muito no Brasil Sim. e no tema que eu devo perseguir na minha prosa. Então, eu tinha percebido que eu estava fazendo uma prosa, em certa medida, muito intoxicada com as minhas questões Sim. políticas, Ah, históricas, e que você não pode fazer literatura com fígado. Não dá. E eu lembro que eu pensei assim, comecei a pensar muito no Brasil vindo para cá.
eu tenho grupos no WhatsApp, o grupo da minha família e o grupo dos meus colegas que estudaram comigo no científico. Sim, Poucas pessoas conseguiram fazer a universidade, estão seguindo a vida com filhos e tal. E eu tenho um grupo, digamos assim, os meus amigos intelectuais de São Paulo, e basicamente são dois Brasis totalmente diferentes. muito. Os temas que estão presentes num grupo, as discussões, as importâncias, não se resvalam para o outro. E tem um outro grupo de família que é com os tios, com as pessoas, em que você tem basicamente a maioria de pessoas que não tiveram educação formal, não foram para a universidade, e que tem outros projetos, outros sonhos. É uma outra ideia do Brasil. É. Não, Então eu mas comecei a... isso não é só no Brasil, né? Eu vou te interromper agora porque eu vou lembrar de um amigo nosso também em comum, que é o Jerônimo Teixeira. Quando o Darlimpo esteve no Uhum. Brasil, numa das vezes que o Darlimpo esteve no Brasil, ele deu uma entrevista para a Veja e o Jerônimo estava na Veja e foi entrevistador. E o Darlimpo perguntou para o Jerônimo: a linguagem que você está usando aqui comigo nessa entrevista não é a linguagem de alguns recantos do Brasil, né? É diferente de uma linguagem de lugares pobres do Brasil, lugares mais afastados. E o Jerônimo confirmou, evidentemente, e aí o Dalimpo afirmou que isso era universal, né? Que isso não é uma particularidade brasileira. Eu acho que na Rússia você também vê isso, né? Tem linguagens em certos círculos e linguagem em outros círculos. Ou você acha que não é tão agudo na Rússia? O ponto que eu queria chamar a atenção não era nem em relação à ideia, à linguagem, mas em relação à ideia de Brasil. Ah, tá. Entendi. A ideia de Brasil, ela diverge No de campo forma, moral, principalmente, né? sim, do ponto de É, vista porque moral e do que é importante. o pós-modernismo Me parece, ele é muito estranho à nossa cultura genuína, à cultura do seu grupo familiar ou de ginásio ou não. totalmente, totalmente. Mas veja só, mesmo se você pega o modernismo como na literatura 22 como base modelar, você vai encontrar vários movimentos de resistência em todo o Brasil, na periferia. Você Sim, vai encontrar em vários estados movimentos de resistência, manutenção do verso, enfim. Por mais que se queira, me parece que o Brasil geralmente tem assim uma elite que ela quer impor uhum. ao Brasil a forma como ela deve se comportar. Veja, avalie, por exemplo, E profundamente quantas leis preconceituosa em relação ao seu próprio povo, que né? antipovo. Você veja, por exemplo, quantas vezes quantas leis foram feitas para que se obrigasse as pessoas, ao povo simples, a seguir partidos. Você Sim, veja, lei de cláusula de coligação. Você veja, por que que não se permite que o Brasil tenha candidaturas avulsas, candidatos sim. independentes sem partido? Por quê? Porque eles querem que sejamos como os Estados Unidos, que tem dois partidos, que as pessoas é uma nação Ou progressistas geograficamente dividida. ou É, reacionárias do ponto de vista deles, ou conservadoras do nosso ponto de vista. costa leste e costa oeste, É é uma exato. nação dividida, é uma nação binária, Uhum. dois partidos, republicano e democrata. E eles têm a possibilidade de ter candidatos independentes e eles nunca tiveram qualquer êxito. É, Ou a Inglaterra, que tem também os trabalhistas e exato. os, os O conservadores, conservador, salvo conservador. engano. É, Então, eles querem essa elite política amestrar a mentalidade brasileira com os pressupostos que lhes são alheios. sim. Então, por exemplo, o teatro brasileiro é um teatro personalista, é um teatro formado no talento Autorreferenciado, individual, no talento dos atores. sim. Então, eles aprenderam na década de 50 que o que era importante era o ensemble, era o conjunto, era a pesquisa feita pelo grupo, era o encenador e o grupo. Antigamente a gente tinha basicamente o que no teatro brasileiro? O primeiro ator e o dono da companhia. Então o que foi feito? Foi assimilado esse discurso de imitação,
dos modelos europeus, mas na prática você vê os grupos de teatro brasileiros, todos eles seguem o mesmo modelo do século XIX. Por mais que eles se coloquem como grupos, ensemble, você vai ter ali o dono da companhia, que é geralmente casado com a primeira atriz ou com o primeiro ator. Ah, bom, isso é universal também. Isso é Veja, o mais ou que menos acontece assim, universal. Oh, vê, eu acho que, por exemplo, o teatro russo ele é completamente diferente porque basicamente ele é institucionalizado mas não, desde a sua origem. mas Então, não tem ele tem. aquela atriz revelação que casa com o diretor? Não. Não, veja o que acontece. O que tem aqui é assim: eles têm dois diretores. Sim. O diretor do teatro, que é o diretor administrativo, que cuida das coisas, Uhum. e tem o diretor artístico. E eles têm um, um repertório de formação. Eu acho que essa situação ela é muito mais brasileira do que propriamente. Veja, ah, o, o primeiro teatro brasileiro ele não vai ser uma escola, vai ser vai ser fundamentado numa pessoa que é o João Caetano, basicamente, que é o Sim. sujeito que vai levar o teatro adiante. Você não tem as casas como instituições que vão perpetuar uma ideia de espaço. Aqui na Rússia, não. Foi um teatro que foi feito pela imperatriz e que uma pessoa foi colocada dentro daquele espaço que foi feito antes. O que aconteceu no Brasil? A gente tinha um diretor, uma pessoa interessada que foi atrás do espaço institucional depois. Então, por mais que você veja os grandes grupos que tem aqui que falam somos grupo, é tudo discurso. Na verdade, eles têm essa mesma dimensão nacional, Sim. individual, personalista, de sempre. O primeiro ator é presente. Mesmo que tenha esses grupos de pesquisa, você vai saber que no repertório, no próximo espetáculo, você vai saber quem vai ter um papel de destaque e não vai mudar hierarquicamente. Como se tinha antigamente, o Procópio Ferreira entrava no palco, ele fazia um círculo de giz para que os outros atores não chegassem. Esse círculo de giz foi desmanchado. Ele está metaforicamente. Você vai ter sempre essa figura central. E eu não estou condenando, só estou dizendo que existe um problema de identidade brasileira. E o Brasil, a elite brasileira quer ser. É aquela coisa do que o Machado de Assis viu muito bem. Ah, É o Pestana sim. que ele não se dá bem, ele não se satisfaz em ser um tocador de polcas, ele quer tocar música clássica. O Ah, Brasil sofre do complexo de é. Pestana. Ele não se satisfaz em tocar suas polcas, Você sabe em que, falar com. por coincidência, você falou do Pestana e esse é tema de um artigo muito bom na New Yorker, New Yorker, na revista, recente sobre Machado de Assis. É um elogio, um artigo extremamente elogioso em relação ao Machado de Assis e toca justamente nesse ponto, por essa abordagem que você teve agora. Acho que você não leu o artigo e tem essa coincidência Não, não é de coincidência. visões interessantíssimo. E eu já tinha Eu sei meio que que notado, não, eu uso não. esse termo do complexo de Pestana, porque ele é presente no Brasil. O PSDB, por exemplo, sofre do complexo de Pestana. Sim, É um com partido que certeza. sofre do complexo. Ele quer ser adorado pelas pessoas que o odeiam. Sim. Não, E ele despreza as pessoas que poderiam. Ele é, foi o partido que poderia ser é, dialogar com as grandes aspirações do povo, mas eles falam javanês. O partido da social-democracia sim. brasileira, eles falam entre si como se cantassem ópera em javanês. Eles não estão É, preocupados não se comunicam com o povo. Eles é. querem falar com a elite da esquerda. Eles querem que a esquerda admire eles. Eles querem ser admitidos. Até Sim, hoje é naquele a grupo grande luta do intelectual, Fernando né? Henrique. Ele quer ser reconhecido como alguém de esquerda. Isso é patético. Sim, não, e mais, tem Esse mais. partido perdeu a grande É, chance. para nós que somos do Nordeste, aquela visão do Fernando Henrique, não sei se foi Juazeiro Petrolina, dele na campanha de 1994, ele comendo buchada de bode, né? Que ele se obrigou a comer buchada de bode. Aquela imagem para mim é emblemática disso tudo que a gente está falando, né? E aí você sabe escrever História do Brasil para lá, aliás, eu tenho que, agora mais que nunca eu tenho que te mandar esse livro, porque eu acho que se você está estudando o Brasil, tem muito disso. Eu mostro que em 1650, Gregório de Matos e Padre Vieira pode nos revelar isso, você não tinha essa distinção tão clara, né? Tinha uma valorização
do povo como um todo, inclusive do mameluco do que vai sair. Você é do sertão sabe, da mistura do português com o tapuia, né, que é a sua região lá, inclusive, tanto o Rio Grande do Norte, eu conto essas histórias, né, quanto da parte oeste da Paraíba, ela é dominada por fortíssimas tribos tapuias, Janduí, Canindé, né, uma tradição histórica fantástica, né, de protagonismo tapuia. Né? Teve acordos de paz, uma coisa fantástica. Mas 1650 o Brasil é um país extremamente rico em relação ao resto do mundo. Portugal ainda é uma nação extremamente bem sucedida, extremamente benquista, né? E depois disso não somos. E a nossa elite passa a ser uma imitadora. O pós-modernismo é uma imitação na nossa academia. Acho que você identifica isso também, né? E completamente tem vergonha do próprio povo, entra nesse viralatismo, nessa autodepreciação voltada para o próprio povo e envergonhada do próprio povo. Não sei se foi isso que você também captou ou se eu estou interpretando errado. Não, exatamente. E eu estou tentando, como prosador, em gestação, né, nesse trabalho, eu pensei, eu parei assim, tem alguma coisa errada. Aí Sim. eu liguei para minha mãe, e falei assim, mãe, é o seguinte, e ela não gosta de falar sobre o passado, porque o passado dela foi muito difícil, muita pobreza. Então, mas ela me contava uma história que eu acho que renderia um trabalho literário. Mas eu liguei para ela para explicar isso, olha, eu expliquei tudo assim. Eu Minha poesia tem uma certa repercussão, meu teatro também, mas minha prosa vai fazer mais de 10 anos que eu me dedico mais a ela e ela não tem resultado. E eu acho que eu devo contar as histórias do meu mundo, de onde eu vim, da minha família. E ela concordou e eu disse: olha, eu queria contar aquela história do seu vestido. Aí eu comecei a fazer muitas perguntas a ela sobre o vestido. Como foi a Eu história do expliquei, não, mas vestido? eu, Agora, eu aí eu estou falei assim: curioso. olha, aí eu adiantei para que ela não ficasse assim, temerosa, assim, mas vai terminar bem a história, porque minha mãe foi para a igreja, minha mãe é da Igreja Universal. Ah, E sim. ela foi com meu pai A para minha o Templo de sogra, a Salomão. minha sogra do interior de Alagoas é da Assembleia de Deus, até me levou na igreja dela. Ah, Muito... Sim, continua. e a mamãe foi para o Templo de Salomão em São Paulo com o papai. E tem uma foto muito bonita que ela está com um vestido que eu não vi ainda, mas o vestido é muito bonito, o vestido azul. E quando eu vi aquele vestido belíssimo que ela estava usando, me lembrei da história que ela me contava do outro vestido. Eu quis escrever uma narrativa em que eu fazia um paralelo entre esses dois vestidos. Aí eu comecei a fazer perguntas a respeito dele. Então é o seguinte: a minha mãe tinha um vestido, ela morava num sítio e tinha que pegar água, num poço, e a tarefa de pegar água era dela todos os dias. Então ela tinha que pegar 10 latas d'água na cabeça, e ela me contava isso. Eu comecei a fazer perguntas com os detalhes, assim, para me satisfazer como que era. Então esse vestido, ela foi feito pela minha avó numa máquina Singer, da qual ainda me recordo, porque quando eu era criança na casa da minha avó essa máquina ainda existia. Então Uhum. meu avô comprou o tecido, porque era assim que eles faziam, não tinha Sim. dinheiro para estar comprando roupa, comprava a fazenda, a peça, e se fazia a roupa. E minha mãe, pelo que ela, pelo que ela especula, eu não lembro, ela deve ter ganhado esse vestido aos 10 anos de idade. Era a única roupa que ela tinha. Hum, Ela não saía para lugar nenhum, só tinha aquela roupa. sim. E à medida que o tempo foi passando, o vestido foi se rasgando e foi sendo remendado. Foi sendo remendado ao ponto de que ela não sabia mais a cor original do vestido. Poxa. Então, ela falava o seguinte, que ela se desfez desse vestido aos 13 anos de idade, quando o meu avô comprou outra peça, e ela disse que foi uma alegria muito grande. E ela lembra que fazia o seguinte, esse vestido já todo cheio de retalhos, retalhos do tempo, quando ela terminava de levar a 10ª lata d'água, ela tomava banho e lavava o próprio vestido. E secava no próprio corpo, porque ela não tinha outra roupa. Que belo. Então, essa é a história Está do vestido da belíssima. minha mãe. Belíssima história. Belíssima história. Bom, a gente já passou de uma hora, estou te ocupando demais seu tempo aí. Prometi para você que ia ser só uma hora. Mas Tranquilo, tá ótimo. eu queria uma coisa, eu participei agora de um outro júri aqui na Secult, este ano aqui, projetos culturais em área de literatura, e a gente sempre tem aquela coisa, bom, tem que
contemplar o cordel, né? Cordel, e você também é de uma região, aqui no interior da Bahia é muito forte. Acho que na sua região também o cordel tem sua força e o repente, né? Você até falou da questão das rimas e tudo, né? Como é que você vê essa? Você também falou no Facebook que você é muito questionado aí no seu mestrado sobre a história da literatura brasileira, as tradições brasileiras na literatura. O cordel você considera parte dessa tradição? Como é que você vê o cordel dentro dessa tradição? Essa preservação do patrimônio imaterial do cordel? O cordel, ele é uma literatura feita por escritores pobres, para leitores pobres e impressa por editores pobres. Isso num recorte até o Brasil mudou e a literatura do cordel também mudou. Então, basicamente, até os anos 50, a literatura do cordel cumpria uma função jornalística, Uhum. É, informativo. informar as notícias. Eu Era lembro disso. informativa e também Ge- alfabetizadora. Getúlio Vargas, Padre Cícero. Exatamente, essas figuras. As notícias demoravam muito a circular, um acidente, uma coisa toda, demorava muito. Uhum. As pessoas, era o jornal sertanejo. Esse cordel não existe mais, porque essas pessoas não existem mais. Esse Sim, Brasil, esse sertão não existe mais. sim. A faixa populacional brasileira se inverteu. A gente tinha 80% da população No morando no campo. campo e 20% na zona urbana. E esse período e Eu reflito sobre isso no livro também. percentual reverteu. E veja, é evidente que com o surgimento do rádio, com o instantâneo das notícias, o cordel foi perdendo as suas funções. E Sim. ele sobrevive hoje em dia como um elemento estético. E existe um público de poesia oral, de poesia popular. Essa tradição da poesia, ela se renova, renova o seu público, renova os seus agentes e os seus poetas. E se renova dentro do quadro da modernidade, com as tecnologias da modernidade, com as necessidades e urgências do hoje. O poeta popular, o cantador, é um espelho da sociedade. Veja, existe uma elite de cantadores que vive exclusivamente da poesia. Então eles fazem, Sim, agora não que a gente tem um período estranho, mas numa situação normal eles cantam a semana inteira. sim. Eles têm apresentações pelo Nordeste todo, e às vezes pelo Brasil todo, mas basicamente o cantador profissional ele vai ter apresentações quase que todos os dias da semana, em noites de viola, em festivais, nos festivais e nas iniciativas próprias que são as cantorias de pé de parede, que tem um promotor, que às vezes é o dono de um bar, que quer movimentar o seu estabelecimento, convida os cantadores, eles pagam um cachê, às vezes é o próprio cantador local que chama um colega de fora e convida o seu público, e tudo isso muito ligado também com o rádio, desde o período Sim. anterior. O repentista que tem um programa de rádio, ele se comunica com uma plateia mais ampla e as pessoas gostam. A vaidade é uma coisa que está presente em todo mundo. Todo mundo gosta Uhum. de ouvir seu nome no rádio. Então, isso era mais forte antigamente. Mas o cantador, ele está cantando o que a plateia quer ouvir. A Sim. plateia vai pagar a eles o que ele. É, e que Então, ele tem tem que. esse aspecto de identificar a plateia. Eu lembro muito, uma vez eu estava cantando em São Paulo. Eu não sou cantador profissional, eu tenho Sim. a habilidade de cantar, me divirto muito fazendo Eu vi isso. seus vídeos lá. Então era uma cantoria com um músico, que organizou foi um músico que também tem trânsito nessa área, que é o Ciba Veloso, que foi do Mestre Ambrosio, que tem um trabalho com maracatu. Então ele fez uma cantoria na casa de um amigo dele, São Paulo. Para quem ele convidou? As pessoas do universo dele, cultural dele. Pessoas da área da música, de Recife e tal. Não era plateia comum. Então eu estava cantando com uma repentista e eu comecei a falar de temas que se relacionavam diretamente com esse público. E que esse código
moral, não é aceito em outras esferas, Claro que mas não. naquele espaço era bem recebido. E era contra o discurso dela, o discurso individual dela. Sim. E começou a ter uma confrontação. Eu comecei a fazer elogios voltados a, a temas contra a moral, contra Sim. os bons costumes, e isso estava tendo uma boa repercussão com a plateia, que era uma plateia intelectualizada, uma plateia de esquerda. Ah, tá. Aí E eu, passou. como cantador, eu tenho que identificar o que a plateia quer ouvir. Sim. Não o que eu penso, não é o que eu penso, o Aham. que ela quer ouvir. E a minha oponente, a repentista, ela começou a defender Os valores dela. as ideias que eu estava. E ela percebeu que não estava tendo repercussão, e no instante ela virou. No instante ela percebeu, não demorou muito tempo, ela começou a também se comunicar com a. Ela identificou a plateia com quem ela estava falando. Isso ocorre muito. Até porque na cantoria tem uma coisa chamada mote, que é dado por alguém da plateia, e a função do repentista é cantar aquilo que o público quer ouvir. Então, o repentista é o artista que sabe qual é seu público. É um exemplo clássico, direto e cristalino de comunicação. Não existe um cantador à frente do seu tempo, nem à frente do seu povo. Ele tem que cantar o que o povo quer ouvir. Ele é um reflexo, é um espelho do que pensa Interessantíssimo. e do que quer ouvir o seu público. Por exemplo, até os anos 80 era possível, até o começo dos anos 90, era possível ter manifestações racistas dos Sim. cantadores, Sim. brincadeiras, piadas. O que mudou? Foi o cantador que se policiou? Não. Foi a plateia que mudou. Sim. Foi o próprio público que já não admitia mais esse tipo de brincadeira. Determinadas piadas de viés racista não são mais possíveis de serem admitidas na vida cotidiana. E isso passou também a não ser presente na poesia popular. Aqui e acolá ainda é possível ver uma brincadeira de viés homofóbico. Por quê? Porque ainda essas brincadeiras de Sim, viés são homofóbico bem recebidas. são presentes e bem recebidas nesse ambiente. Sim. Muito interessante isso. Muito interessante. Achei eu tinha mais umas 10 perguntas para te fazer, umas 10 reflexões para fazer, mas eu temo que o vídeo fique muito longo e também eu tenho esperança de que a gente possa fazer um novo daqui, que mais um tempo a gente fazer mais algum. Eu acredito que a gente possa renovar essa experiência. Eu adorei, adorei realmente. Te digo, você Eu pode não também. ter gostado, eu sou um anfitrião muito ruim Eu gostei imenso que também. fico interferindo demais, que fico contando, que fico me Não, não. autorreferenciando, né? Mas eu encarei mais como um bate-papo, como um debate, do que uma coisa assim, meio entrevista mesmo. Até porque o meu tempo de jornalista ficou lá Claro, atrás. Há claro. 30 anos eu era jornalista provisionado, não fui formado e ficou lá atrás. Foi uma experiência muito breve para mim. Você já vem de uma experiência muito maior como jornalista do que a minha, é mais técnico, né? Te agradecer imensamente, dizer que, pô, eu esperava que o delay fosse maior também, que a gente tivesse dificuldade de fazer esse diálogo por conta do delay, não senti isso, acho que rolou muito bem. Ah, eu fico encantado, para mim eu estou maravilhado, encantado com o que a gente teve aqui. Quando é que você termina o mestrado? Quando é que você volta para o Brasil ou você pretende agora, tá pensando na possibilidade de ficar na Rússia? Eu tenho que terminar de entregar a dissertação em setembro. O meu tema é um poeta russo que migrou para o Brasil, pouco conhecido no Brasil, chama-se Valery Pereleshin. É uma história fantástica de vida e um poeta maravilhoso. E eu penso, ainda não resolvi ainda, mas eu penso em fazer um doutorado, dar sequência, porque se eu não fizer agora, eu acho que eu não vou fazer nunca. Sim, sim. Então, provavelmente eu vou continuar estudando por aqui. Ah, ótimo. Então é isso. Eu te agradeço mais uma vez, né? Agradeço Eu que agradeço. a quem está nos acompanhando, né? Que não é para qualquer público, talvez, mas talvez também não, porque eu acho que a gente falou de tanta coisa bonita, né? Essa história do vestido e tantas outras, daquela poesia que você teve que fazer para o casamento. Achei extraordinário, eu acho que essas coisas me encantam também. E é isso, né? Eu não sou muito bom de encerrar coisa, eu deixo para você, para encerrar, para a gente parar a gravação aí, eu deixo contigo.
também agradecer e espero que a gente sempre tenha a oportunidade de conversar, dialogar, compartilhar ideias, seja no Facebook, seja pessoalmente, seja através de qualquer outra mídia. O importante é que a gente tenha esse canal aberto de, de discussão, de conversa e de diálogo. É sempre muito gratificante, eu sempre aprendo muito contigo. Muito obrigado pelo Eu convite. aprendo muito mais. Né? Já lhe admirava, fiquei admirando muito mais. Grande abraço a todos que nos acompanharam e a você em especial. Valeu. Valeu.